Pronto, já está gravando a outra tela. Deixa eu explicar para vocês especificamente qual é o motivo dessa aula de hoje. Vejam bem, a gente vai analisar quatro coisas especificamente, só que eu dividi em três. Eu dividi no grupo dos institutos, o grupo das fundações e o grupo das agências. Porém, muitas vezes um instituto ele simplesmente age como uma agência. Uma fundação age também como se fosse uma agência. E qual é a diferença entre isso? Instituto geralmente é um órgão ligado à administração pública, tá? Ele tem ali a participação efetiva da administração pública. Uma fundação, geralmente, ela pode ser elaborada por uma entidade privada. Você vê assim, ó, Fundação Roberto Marinho, Fundação Pelé, Fundação não sei quem. Ela pode ser confeccionada ou criada por um ente privado. E a agência, ela sempre vai ser ligada à administração pública. Ou seja, a gente tem um cenário que é o seguinte: os institutos e as agências são ligadas diretamente à administração pública. As fundações partem da iniciativa privada, mas recebem auxílio também da administração pública, só que são três diagramas diferentes. Qual a diferença entre os institutos e as agências? Os institutos, geralmente, eles são mais utilizados para pesquisa, desenvolvimento de alguma coisa. As agências são mais utilizadas como regulamentadoras, fiscalizadoras. A gente tem que entender essa diferença. Só que também tem outra questão. Muitas vezes o instituto passa a assumir o papel de uma agência. E uma fundação também pode assumir o papel de uma agência, fiscalizando, regulamentando. É isso que a gente tem que entender. Essas fundações geralmente têm ligação direta com a administração pública também, embora a maioria seja na iniciativa privada. Sabendo disso, a gente faz a distinção, né? Instituto está mais ligado com a questão da pesquisa, desenvolvimento. A agência está mais ligada com a regulamentação, fiscalização. E a fundação está mais ligado com auxílio a alguma coisa, pode partir da iniciativa privada. Então, a gente só tem que entender que, em alguns casos, algumas vezes, centros entram na lógica do instituto, institutos entram na lógica da agência e vice-versa. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Veja bem, a gente vai começar com o parâmetro dos institutos. Por que eles são importantes? Porque eles auxiliam muito no desenvolvimento do país, tanto na questão de pesquisa, quanto desenvolvimento técnico, por aí vai. Eu dividi por áreas para vocês terem uma noção aqui. Ó. Ciências da saúde. Quais são os institutos? E no caso a fundação também, né? Que aqui eu tenho uma fundação no meio, porque ela também atua na promoção de pesquisa e desenvolvimento. Então, fundação, que é algo particular, nesse caso ela participa da pesquisa junto com a administração pública, ela recebe verba e tudo. Eu tenho Instituto Oswaldo Cruz, ó, pesquisa em doenças infecciosas, vacinas e saúde pública. Aí eu tenho na mesma área Fundação Oswaldo Cruz, entende? Ou seja, é um desmembramento do Instituto, mas também na mesma linha de raciocínio. Ó. Promove a pesquisa em saúde com foco em doenças tropicais e políticas da saúde. Ou seja, aqui já há a verba privada também no meio, tá? Atuando junto com a administração pública. E tem o Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, o IPEC, pesquisa em doenças infecciosas e farmacologia. Ou seja, se eu estou no Enem e eu quero falar sobre doenças especificamente, eu posso usar o Instituto Oswaldo Cruz ou o Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas. Porém, o Evandro Chagas ele está também voltado para a área da farmacologia, dos remédios especificamente, tá? Pesquisa e desenvolvimento em determinadas áreas, né, farmacêutica. Então, ele se diferencia do Instituto nesse viés. E a fundação, na verdade, tem o capital privado envolvido também, né, para pesquisa assim em foco. Se eu quero usar algo mais voltado para o ministério, vinculado com a administração pública, deixa eu só receber quem está chegando aqui, acho que é Jonatas, tá? Boa noite, acho que é Jonatas, é isso? Comecei agora, viu, Jonatas? Eu estava explicando a diferença entre instituto, fundação e agência. Estava falando que instituto tem mais a ver com a administração pública, a fundação tem mais a ver com iniciativa privada, mas também pode ser em parceria com a administração pública e a agência está sempre ligada à administração pública. Então, quando a gente vai usar como instrumento, a gente tem que saber qual é a esfera que a gente está combinando. Se eu uso o ministério como carro-chefe, né, o agente da situação, ele pode atuar por meio do instituto ou em parceria com o instituto,
por meio da atuação da agência reguladora, que atua na regulação e fiscalização, e aí a função deles são bem definidos. Ó. Os institutos participam de pesquisas e desenvolvimento tecnológico, por aí vai. A agência participa da regulamentação e da fiscalização. E a fundação no apoio. Também pode ser na pesquisa, mas mais no apoio, voltado para o desenvolvimento. Aí aqui eu estou falando primeiro dos institutos. Eu falei dos institutos na área da saúde. Falei aqui que, por exemplo, a gente tem a Fundação Oswaldo Cruz, mas a Fundação Oswaldo Cruz aqui, na verdade, é um desmembramento do instituto. A diferença é que ela recebe capital privado. Aqui não, o Instituto Oswaldo Cruz, aí sim, é ligado à administração pública. E todos esses aqui estão envolvidos na área da pesquisa em saúde, desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, tudo mais. Aí eu penso no Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, está aqui embaixo, é o último. Tá? Deixa eu ampliar mais para vocês verem isso aqui com mais detalhe. E aí o que é interessante para a gente? Bom, a gente vai passar aqui no cenário onde a gente vai sair da pesquisa em saúde, a gente tem esses três, tá? Nas ciências exatas naturais, Diego, a gente vai usar ciências exatas naturais, se envolver aqui especificamente meteorologia, relação com o meio ambiente, a gente tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ó. Ele está envolvido nas pesquisas em meteorologia, climatologia e ciências espaciais. Se você fala num tema, por exemplo, como aquecimento global, você tem essa vertente aqui para atuar, né? Para combinar com a ação do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Aqui eu tenho o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, só se o tema do Enem fosse um tema voltado para a educação na área de exatas. Aí tem o INPA. E tem o Instituto de Física Teórica, assim como de Matemática, só se o tema fosse voltado para as questões pedagógicas na área de Física. Então, desses aqui, o que a gente considera é o INPE, né? Com relação à climatologia, meteorologia e tudo mais. No de baixo, a gente tem tecnologia e inovação. Aí aqui já tem alguns que interessam para a gente. Por exemplo, o Inmetro é um instituto, porém ele também cumpre a finalidade de regulamentar. Então, se ele cumpre a finalidade de regulamentar, ele também atua como uma agência, certo? Mas ele está envolvido em pesquisa aqui, ó. Por isso que ele atua na base de instituto. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. Aí tem o CNPEM, né, que é Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, abriga vários laboratórios, como o Laboratório Nacional de Lewis Synchrotron, ou seja, aqui é mais técnico o assunto, tá? Agora o de cima, ó, Pesquisa e Desenvolvimento em Engenharia, Tecnologia e Inovação, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ou seja, se eu estou fazendo a questão, um tema voltado para a infraestrutura do país, eu posso pensar no IPT, tá? Dentro dessa lógica de inovação tecnológica e tudo mais. Ciências ambientais, esse já está mais dentro da nossa questão, da lógica do Enem. Olha o que a gente tem. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. Estudos sobre a biodiversidade e ecologia da Amazônia. Se o tema vem falando sobre a relação com o meio ambiente, a preservação ou algo desse tipo, um excelente órgão para citar, o INPA. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, focado em pesquisa ambiental e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Percebam que quando eu falo instituto, eu estou usando a lógica da pesquisa. Toda vez que ele for regulamentação, ele é um instituto que também atua como uma agência. Gravem isso. É o caso do IBAMA. Ó. O IBAMA é um instituto, ele faz pesquisas aqui especificamente. Porém, ele também atua na área da regulamentação ambiental. Então, eu posso utilizá-lo como um elemento fiscalizador e regulamentador, mas em via de regra, por ser um instituto, eu tenho que pensar na sua fonte de pesquisa, na sua capacidade de pesquisa, tá? Que muita gente desconsidera, só usa mais na pesquisa na lógica da regulamentação, tá? No caso de ciências sociais e humanas, também está muito ligado ao Enem. Eu tenho aqui, ó, Instituto de Estudos Avançados, IEA, pesquisa interdisciplinar nas áreas de ciências sociais e humanas, e aí pode estar muito ligado à questão do trabalho da assistência social no Brasil, se a gente encontra esse assunto, tem como trazer para essa lógica. E tem o mais famoso, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que tem como finalidade, por ser um instituto, coletar e analisar dados sobre a população e a economia brasileira. Para quê? Para nortear as ações. Então, eu posso utilizá-lo em combinação com o Ministério da Cidadania, por exemplo, com o Ministério de Infraestrutura, com o Ministério da Economia. Está vendo como ele é um poderoso instrumento para elucidar quais seriam as ações de determinado ministério? Eu posso pensar nessas combinações na minha conclusão. Agronomia e Ciências Agrárias, a gente tem alguns muito famosos aqui, ó, Embrapa, que é Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né?
trabalha como um instituto, lembre-se disso, focado em pesquisa agrícola e desenvolvimento rural. Por que trabalha como instituto? Porque tem a lógica da pesquisa em si, envolvida em desenvolvimento. Instituto Agronômico de Campinas, IAC, pesquisa em agronomia, melhoramento genético e sustentabilidade. Se a gente está falando de sustentabilidade ou melhoramento genérico de alimentos, por exemplo, o Enem aborda esses temas. Eu posso usar o IAC aqui, que tem uma função direta na pesquisa para o desenvolvimento dessa área do conhecimento, tá? Lembre, Instituto está envolvido com pesquisa e desenvolvimento. Ciência da computação, ó, a gente teria aí Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também na mesma lógica dos estudos, ó, e tecnologia da informação, também atua em tecnologias de informação geoespacial. Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, ó, pesquisa em áreas como inteligência artificial e computação aplicada. Lembre-se que inteligência artificial é um tema que vem na agenda global, né? Então, o Enem pode sim trabalhar o assunto inteligência artificial voltado para a melhoria das relações sociais do Brasil ou a melhoria da autonomia brasileira em termos de produção, alguma coisa assim. E aí você sabe que a Unicamp tem esse instituto, né? Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, que atua na pesquisa nessa área. É o nosso Centro de Desenvolvimento de Inteligência Artificial e Computação Aplicada. Então, em termos de tecnologia, estamos olhando aqui para a pesquisa. Agora vem as agências. Agora entenda, eu saio do instituto e entro na lógica das agências. Lembre-se, qual o papel de agência? Regulamentar e fiscalizar. Então, se eu sei disso, eu posso ter conselhos trabalhando nessa função de agência. Eu posso ter coordenações trabalhando nessa função de agência. Por quê? Porque todos têm essa função de regulamentar e fiscalizar, certo? A base das agências é a regulamentação e a fiscalização. Lembre-se disso. Aí o que é que eu tenho? Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, fomenta a pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Então eu posso mostrar o interesse do Ministério da Educação na atuação para a melhoria do ensino por meio do estímulo, né, e da regulamentação de órgãos como o CNPq, que fomenta a pesquisa científica no Brasil e tecnológica. Pronto, eu já teria aqui um instrumento voltado para a condição de ação do Ministério. A Agência Nacional de Pesquisa e Inovação, a ANPI, promove a inovação e a pesquisa aplicada em diversas áreas em fase de implementação. Raramente as pessoas citam a ANPI, mesmo sendo uma agência responsável por essa inovação, né, e pesquisas aplicadas. Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é o CAPES, está, né, muito ligado a essa condição de pesquisas acadêmicas e tudo mais. Ó. Responsável pela formação de professores e pela avaliação de cursos de pós-graduação. Se eu estou falando sobre a qualidade do ensino no Brasil ou o desenvolvimento do ensino no Brasil, eu não tenho outra alternativa a não ser pensar no CAPES, que é essa coordenação de aperfeiçoamento, tá? Para melhoria. Na área da saúde, a gente tem as mais famosas. Ó. A Anvisa, que não tem nem como eu não apresentar, porque toda situação de regulamentação e fiscalização envolvendo produtos e serviços na área da saúde, que envolvem risco ou não, eu tenho que ter a Anvisa atuando ali. Então, a Anvisa, na verdade, é um braço do Ministério da Saúde, ela tem autonomia específica, a Anvisa. Então, o Ministério da Saúde pode atuar em parceria ou por meio da Anvisa, né, regulamentando e fiscalizando. Essa é a junção que eu posso fazer. Ele pode ser um instrumento do Ministério, que é o agente que vai atuar nessa condição. Fundação Oswaldo Cruz, que a gente viu lá em cima, né? Mesmo tendo a PEJA, né, de fundação, ela recebe especificamente a atuação da verba pública. Então, embora seja uma fundação, tá vendo lá? Atua como uma importante agência na pesquisa em saúde pública e desenvolvimento de vacinas. Então, há o controle sobre vacinas também exercido pela Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Nacional do Câncer, né, o INCA, pesquisa e coordena políticas públicas de prevenção e controle do câncer, então é mais específico ainda. Se o tema foi esse, a gente só tem esse caminho para seguir. Meio ambiente, a gente viu algumas ali, ó. Inclusive, quando a gente falou de IBAMA, a gente viu que o IBAMA também regulamenta e fiscaliza. Então, se ele também regulamenta e fiscaliza, ele deixa de atuar apenas como instituto, ou seja, está veiculado, voltado para as pesquisas e desenvolvimento, e passa a atuar também como uma agência importante. Outra agência que a gente tem aqui tão importante quanto o IBAMA, e guarda esses três, porque se for tema ambiental, dá para a gente trabalhar aqui, ó, é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que regula e promove a gestão das águas no Brasil. Regulamentação direta, tá, pessoal? E o outro é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, que está em todas as reservas no país, cuida das unidades
de conservação e da biodiversidade. Então, se a gente está falando sobre a proteção da fauna e da flora no Brasil, não tem outra agência, na verdade, instituto, né? Mas atua como agência. Não tem outro instituto mais eficaz para a conservação da biodiversidade no Brasil do que o ICMBio. E como está muito presente em várias áreas, fica fácil da gente usar, né? Economia e finanças, a gente tem as agências regulatórias que são mais específicas para essa área. A gente tem o Banco Central, que é um grande regulamentador, grande, da política monetária e financeira do país. Então, se falar em regulamentação monetária ou econômica, Bacen. A Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o setor elétrico e supervisiona a geração, transmissão e distribuição de energia. Então, especificamente, a gente pode atrelar isso à questão da produção de energias no Brasil, né, se o tema for nessa área. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, que regula o setor de petróleo e gás natural, regular mesmo para a questão de controle inflacionário e tudo mais, tá? Distribuição e utilização em todo o território nacional. É uma agência muito séria nesse sentido. Aí vem a Comunicação e Tecnologia da Informação, a Anatel, né? A Agência Nacional de Telecomunicações regula e fiscaliza o setor de telecomunicações, em todos os sentidos. Se a questão for telefonia, a gente vai lembrar disso. A Ancine, que é a questão do cinema, ela regula o setor audiovisual e promove a produção e a distribuição de conteúdos no Brasil. É uma agência, então é uma agência, tem caráter administrativo, está junto à administração pública, é um instrumento da administração pública que fomenta, inclusive, o desenvolvimento cultural e regula essa produção e essa distribuição. E é muito atuante nessa perspectiva cultural, né? Muita gente não pensou nisso, por exemplo, no acesso ao cinema lá em 2022 ou 2021, se não me engano. Transporte, ó, a gente tem a ANTT, que regula os transportes terrestres no Brasil, como rodovias e ferrovias. Para o aéreo, a gente tem a ANAC, regula e fiscaliza a aviação civil no Brasil. E a gente tem a ANTAC, ó, que regula e fiscaliza o transporte aquaviário e os portos. Então, qualquer situação que fale sobre mobilidade numa dessas áreas, a gente tem as agências para regular, por exemplo, o tráfego, regular toda essa perspectiva e fiscalizar também, tá? Fiscalização. Lembre-se que todas elas aqui fiscalizam tudo o que acontece nesses meios de locomoção aqui do Brasil. Então, lembra, Ministério da Infraestrutura por meio de tal agência. Sempre pensar nisso. Tá? Ministério da Defesa por meio da atuação da ANAC, por exemplo. Tá? E aí em educação a gente tem o INEP, que todos vocês conhecem, até por causa da prova do Enem, que é um instituto, porém ele atua também como uma agência. Né? Ó, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira avalia e monitora a educação brasileira, além de coordenar o Enem. Então, ele tem essa função de monitoramento. E a CETEC, vinculada ao Ministério da Educação, atua na formação profissional e técnica. Veja essa parte final, quando fala vinculada ao Ministério da Educação. É exatamente isso, é um instrumento que os ministérios têm para atuar. Eles atuam por meio de institutos, por meio de agências, ou em parcerias com fundações, quando elas são de iniciativa privada, ou por meio de uma fundação, quando tem o capital ali público envolvido, então tem capacidade de regulamentação, quando a gente viu lá na Fundação Oswaldo Cruz. É bom a gente entender essa diferença para ser mais específico na utilização desses recursos na prova do Enem, porque o corretor vai ver que também vai ser repertório sociocultural, entende? Aí é que entra a variação. Quando o aluno está lá na conclusão, só mostrando qual é o ministério que vai atuar, ele não está mostrando conhecimento de mundo. Mas quando ele mostra o ministério e ele mostra qual é o instituto, qual é a agência e qual é a fundação, por exemplo, que pode atuar em parceria ou ser um instrumento desse ministério, você mostra conhecimento de mundo e pontua também na competência 2, que fala sobre repertório sociocultural. Isso aqui é repertório social. Então, é mais uma oportunidade de vocês pontuarem na competência 2 dentro da competência 5. Porque assim, a maioria dos alunos não vão para essa prova preparado para usar esses instrumentos aqui em combinação com os ministérios. E aí perdem uma oportunidade muito grande de também ampliar seu grau de apresentação de repertório social. Tá? As fundações, preste bem atenção. Fundação está muito focada na perspectiva da pesquisa também. Porém, eu tenho aquelas que são de caráter administrativo, né, da administração pública, e tenho aquelas que são de cunho privado. Por exemplo, aqui, ó, Fundação Oswaldo Cruz, né, eu falei antes, que tem o capital público, estão focados em pesquisa, produção e disseminação de conhecimentos na área da saúde pública. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP,
embora mais conhecida por seu apoio à pesquisa, tem projetos na área de saúde, especialmente em biomedicina. Fundação Hematológica de São Paulo, MOSP, atua na área de hemoterapia e transfusões. Então, a gente fala de campanhas, por exemplo, de doação, né, de órgãos ou de sangue, especificamente, incentiva a doação de sangue no Brasil. A gente teria aqui uma fundação específica que atua nessa área, pode ser usada em parceria com o Ministério da Saúde, né? Agora, lembrando, por ser fundação especificamente, é de São Paulo, então tem o capital público envolvido. Educação, ó, Fundação Getúlio Vargas, oferece educação superior e de pós-graduação em administração, economia, direito e ciências sociais. Fundação Roberto Marinho, puramente capital privado, pode receber incentivo ou fomento do capital público também, mas é capital privado, tá? Focada em projetos educacionais, de inclusão digital, além de apoiar iniciativas de educação básica e profissional. Olha o campo de atuação das fundações, como ele é mais abrangente, entende? Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, apoia a pesquisa e a educação científica no Estado. A gente viu outros órgãos lá atrás, mas isso aqui pode ser utilizado também em parceria com a iniciativa privada. Ciência e Tecnologia, ó. Eu tenho Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, né? É muito específico, eu não usaria. Do Rio Grande do Sul aqui embaixo também, muito específico. Mas aí eu tenho Fundação Centro de Referência em Inovação e Tecnologia. Aí já é mais geral. Incentiva a inovação e pesquisa em várias áreas tecnológicas. Então, se eu estou falando de desenvolvimento tecnológico na prova do Enem, eu posso utilizar isso. Quando eu falo em arte, e aí, por exemplo, a gente teve o tema do cinema, né? E aí a gente tem a Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, apoia e fomenta as artes no Brasil, incluindo música, teatro e artes visuais. Já tem o capital público aqui envolvido, então não é uma agência ligada só à iniciativa privada. Pode ter parceria, entendeu? Público-privada, pessoal. O interessante da fundação é isso, que ela envolve parcerias também, inclusive. Mas há sempre o predomínio do capital aqui, nesse caso, o público, tá? Fundação Joaquim Nabuco, ó, focada em pesquisa e preservação da cultura e da história do Brasil. Se eu estou falando de aspectos culturais, eu posso pensar na Fundação Joaquim Nabuco como um importante instrumento de auxílio ao Ministério da Cultura, por exemplo, ao Ministério da Educação, né? Fundação Cultural Palmares, trabalha na promoção da cultura afro-brasileira. Se o tema é muito voltado para essa área, eu tenho uma fundação específica que trata da cultura afro-brasileira. Então, eu teria mais elementos para que o corretor entendesse que eu estou informado sobre o assunto. Tá? Meio ambiente, ó. Fundação de Estudos e Pesquisa Aquática, FEPA, focada em pesquisa sobre a biodiversidade aquática. Se a gente tem um tema falando sobre a Amazônia Azul e tudo mais, tá aqui. Fundação SOS Mata Atlântica, importantíssimo para a gente, porque se o tema vai na lógica da preservação e na atuação da sociedade brasileira, a gente tem uma fundação aqui específica que atua na preservação da Mata Atlântica e na promoção da educação ambiental. Então, está ligada diretamente com a formação social no Brasil. Fundação Biodiversidade trabalha em projetos de conservação da biodiversidade do Brasil. Lembrando, por ser fundação, pode estar envolvido capital público ou pode ser só capital privado. Lembre-se, quando é capital público, ela pode adotar a característica de agência, então ela pode fiscalizar e regulamentar também. Isso é importante para a gente entender. Desenvolvimento social, olha que coisa interessante. Fundação Abrinq, porque o Enem trata muito de desenvolvimento social, né? Fundação Abrinq, focada na promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Perceba que lá no tema de 2014, publicidade infantil em questão no Brasil, muita gente só citou a Conanda, né, que estava lá na prova, e tem a Fundação Abrinq aqui, que trata exatamente dos direitos das crianças e dos adolescentes. Como foi um tema do Enem, ele pode ser reatualizado. Se ele for reatualizado, você pode usar a Fundação Abrinq aqui. Fundação Alcaçuz trabalha em projetos sociais voltados para a inclusão e o desenvolvimento comunitário. Se eu estou falando de desenvolvimento de determinadas comunidades no Brasil, eu posso usar a Fundação Alcaçuz, que tem essa finalidade. Ela foi montada para isso, ela foi pensada para isso, para estimular projetos sociais de inclusão e desenvolvimento comunitário. Então, eu posso utilizar em parceria com o Ministério da Cidadania, por exemplo. Ou o Ministério da Cidadania pode atuar utilizando-se da expertise da Fundação Alcaçuz. É o modo meio que ele vai atuar. Fundação Pão dos Pobres atende a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Se eu estou falando de jovens menores abandonados, eu posso ter a Fundação Pai dos Pobres utilizados aqui embaixo, sendo utilizado para essa função específica que ela tem. O corretor não espera isso, porque ele acha que todo mundo só cita ministério, e a gente sabe como é uma fundação, né? Fundação tem um caráter de auxílio, especificamente. Eu posso até detalhar a fundação. A Fundação Pão dos Pobres, que, como fundação, tem o caráter de auxílio ao desenvolvimento social, vírgula,
pode atender a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, auxiliando na atuação do Ministério da Cidadania ou do Ministério, entendeu? Dentro dessa lógica, da cidadania mais específico. Economia e Desenvolvimento, Fundação Getúlio Vargas, a gente vê a fundação que atua também como agência em alguns momentos. Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, também tem capital público, ó, apoia pesquisas que visam o desenvolvimento econômico e social. Bom, esse material é muito objetivo, pessoal, por isso que eu falei lá no grupo que eu seria objetivo hoje, tá? Para que serve isso? Eu sei que os ministérios são o carro-chefe da ação. Só que o ministério sozinho, quando o aluno diz assim, o Ministério da Cidadania pode promover ou deve promover isso. Muita gente fala assim, ó, o governo federal por meio do Ministério da Saúde. Por que não citar? O Ministério da Saúde deve atuar especificamente com a sua função constitucional por meio da parceria. Aí eu já estou usando o instrumento ó, de fundações, a exemplo da fundação tal, entende? Aí eu já estou especificando, já serve como detalhamento, instrumento ao mesmo tempo. Que tem a expertise de atuar na área, auxiliando no desenvolvimento social, no apoio a crianças e jovens, no apoio a projetos sociais voltados para a inclusão e desenvolvimento comunitário, no apoio à promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Está vendo como eu estou citando várias funções aqui das fundações? E aí a gente teria a pontuação da competência 5 e, ao mesmo tempo, contribuição para a competência 2, porque a competência 2 fala em repertório sociocultural. Diego, qual é o cultural? Que a gente vem jogando no decorrer da redação. O que seria o social? Demonstrar esse conhecimento da estrutura social brasileira. Isso aqui raramente você encontra nas redações do Enem, porque os alunos não aprofundam nesse sentido, como eu estou mostrando para vocês. Por isso que eu dividi em instituto, agências e fundações. Lembrando, instituto e agência está mais voltado para a questão administrativa, da administração pública. Instituto mais ligado à área da pesquisa e desenvolvimento, a agência mais ligada à questão da regulamentação e da fiscalização. Mas eu posso ter um instituto servindo como uma agência e uma fundação, que serve mais para o auxílio, também funcionando como uma agência de regulação e fiscalização. Gravem isso, esse material já está lá no grupo para vocês pesquisarem com calma e irem adaptando as redações de vocês. Vocês vão ver como isso vai dar um ganho na conclusão, porque vai linkar geralmente ao que você está mostrando na argumentação. E a gente tem uma diferenciação com relação aos outros alunos que vão fazer a prova sem saber disso aqui. Beleza? Vocês entenderam, pessoal, a explanação e a diferença? Bacana, bacana. Francisco, beleza? Camila, tudo em ordem? Porque tranquilo. Porque se isso fica claro, deixa eu só parar aquela, senão vai ficar muito extensa. Se isso fica claro, pessoal, a gente